Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início. Vamos falar um pouquinho dos esportes de natação e luta, que eu acho que são esportes aí que extremamente importantes na nossa prática como fisioterapeutas do esporte. A natação é um dos esportes acho que um dos esportes mais sensacionais, porque é onde o homem se coloca fora do seu ambiente de conforto, né? Nós somos indivíduos totalmente terrestres, e a natação coloca o homem aí no meio aquático, e o homem aí permite fazer um papel importantíssimo, que é a locomoção na água. A natação ela pode ser considerada um esporte de arremesso, embora há algumas controvérsias nesse aspecto, mas quando você fala em arremesso é porque eu tenho um movimento acima da cabeça, né? Ou mesmo o lançar dos membros superiores à frente, com a finalidade, obviamente, de locomoção, né? Durante a prática da natação, nós temos aí uma alta frequência de movimentos, então é um alto ciclo de movimentos, independente da prova, seja uma prova de velocidade ou seja uma prova de distância, tá bom? Bom dia, professor. Entrei agora. Tranquilo, bom dia. Só lembrando que então que essa articulação, né, a principal meio de locomoção do atleta na água é através da articulação do ombro. Então, né, o ombro que faz aí pelo menos aí 60% da força motriz do deslocamento, da locomoção do homem na água. Porém, nós temos que entender que existem fatores aí um pouco complexos. Complexo não quer dizer que seja complicado, tá bom? Complexo porque exige aí uma coordenação, um combinado, uma modulação de articulações para que execute o movimento. Entre os estilos, nós temos o nado convencional, que é o nado livre, que é o que todo mundo conhece, já viu alguma prova de natação, mas eu tenho outras provas também, que são denominados aí dentro da prática da natação. Então, o segundo estilo que nós temos, além do estilo livre, é o nado costas, ou alguns chamam de crawl inverso, né? Você também pode encontrar como nado livre, como estilo crawl. A saída dele se dá por dentro da água, e essa prática consistentemente ela exige, principalmente no início, né, um mergulho numa saída de costas e uma ondulação debaixo d'água. Então observa-se um importante papel da coluna vertebral ao longo aí dos movimentos debaixo d'água e, consequentemente, na sustentação do nadador na superfície da água. Durante cada braçada, as braçadas são alternadas, da direita à esquerda, obviamente, e a coluna tem um papel aí de rotação deste eixo de movimento. O nado peito, que se assemelha muito a um sapinho, né? Ele é o primeiro nado que foi desenvolvido, o nado mais antigo dentre os 4 estilos. Ele é um nado, eu não diria simétrico, mas de braçada simultânea, ou seja, tanto membros superiores como membros inferiores se locomovem de maneira simultânea e que exige uma coordenação de membros superiores e inferiores para a execução do nado, tá certo? A coluna, diferentemente do outro nado, que é o nado costas e o nado livre, a coluna ela entra com um papel de impulsão, principalmente durante a braçada. O nado borboleta, que é o visto como o mais antigo, o mais difícil, perdão, ele é um nado então, que exige do atleta, né, uma grande aptidão, uma grande coordenação dos gestos para a sua desenvoltura, né? Exigem uma condição aeróbica do atleta e muscular, porque eu tenho um movimento bem mais aprimorado, tá certo? O atleta ele movimenta os braços de forma simultânea fora da água. Então, isso aí exige um controle tanto de tronco, principalmente durante as ondulações constantes, e teoricamente é num estilo de nado que exigiria maior força dos atletas, mas isso não procede. Então, a mesma força que o nadador de costas e o estilo livre ele tem, o nadador de peito e borboleta também tem o mesmo padrão de força. Dentre as lesões no nadador, né, nós temos a síndrome do impacto, ou a tendinopatia do supraespinhoso, ou o ombro do nadador, como já foi descrito. Isso eu posso incluir aí, obviamente, não só os tendões, mas todas as estruturas
de tecidos moles, né? Cápsula articular, ligamentos, enfim. Além do ombro do nadador, que é bem conhecida essa dor no ombro, a coluna vertebral também é um ponto de atenção. Então, existem alguns estudos que trazem aí com a coluna como presença de sintomas em nadadores, e isso é justificado, né? Isso é justo pelo papel dessa coluna na transmissão dessas forças, ou mesmo devido à sua prática, seja no peito ou no lado costas e borboleta. Epidemiologicamente falando, né, o Cohen, em 2002, ele trouxe que a borboleta é um dos esportes que mais acomete a coluna desses atletas, né, a coluna lombar, principalmente. O Kanioka, em 2007, ele trouxe outros dados sobre até a presença de degeneração e disco intervertebral em nadadores. Mas lembrando que necessariamente não é porque a dor na lombar, o problema realmente é um disco, é uma hérnia, né? Existem diversos fatores musculoesqueléticos que somam ou que contribuem para uma dor nesta região, tá certo? A coluna, na natação, o Maglish, que é um grande estudioso, tem vários livros, porque a referência é bem antiga, fala do papel da importância do tronco como sustentação e posicionamento. Porém, em 2010, né, eu tive a oportunidade de fazer um estudo e nós concluímos e publicamos isso, que a coluna tem um papel do eixo de movimento. Então, a coluna vertebral, além dessa sustentação na superfície, como vocês olham na imagem, e o posicionamento, né, a coluna vertebral tem um papel de eixo. Então, quando o atleta ele dá uma braçada de forma alternada, consequentemente, a coluna age dentro do seu eixo longitudinal, para permitir e potencializar essa abraçada. O tronco, dessa forma, então, tem um papel extremamente importante na contribuição da abraçada. Então, quanto maior a posição desse tronco, quanto mais na superfície esse tronco se permite, mais fácil vai ser o movimento dos membros superiores. E, obviamente, menor o atrito, que é acho que um dos grandes limitadores, né, uma das grandes barreiras que o nadador tem aí ao longo da sua prática. Em compensação, quando eu tenho um tronco muito baixo, um tronco que começa a afundar na superfície da água, consequentemente eu vou ter maior arrasto e, consequentemente, o meu atleta exigirá de maior contração, de maior força muscular para que ele se locomova em meio aquático. Além da posição da braçada, do tronco, eu tenho que entender que esse nado possui aí algumas fases. Então, existe aí um estudo biomecânico que mostrou que a braçada é tridimensional. Então, quando eu olho o nadador numa vista lateral, a gente observa um percurso desse membro superior. Mas quando eu coloco esse indivíduo, quando eu estou olhando de frente para ele, de cima dele, olha o percurso desse membro superior na execução dessa abraçada. Da mesma forma, quando eu olho de uma maneira inferior o percurso dela. Então, a abraçada, basicamente, ela é um movimento tridimensional. E por ser tridimensional, eu não posso esperar que somente a articulação no ombro desenvolva esse papel. Ela depende de uma somatória de outros fatores articulares, de outras articulações no corpo humano. Então, de acordo com a literatura, existem aí três estudos aí que diferem as fases. Então, o Cohen descreve em 3 fases, a Pink descreve em 4 fases, o Maglish descreve em 5 fases. Então, certa uma incoerência, né, na literatura quanto ao número de fases dessa abraçada. É interessante entender porque em cada abraçada que o nadador realize, né, a gente observa aí que existe uma rotação de aproximadamente 160 graus dentro do seu eixo. E isso se dá principalmente devido à recuperação. Recuperação do quê? Dos membros superiores. Então, quando o nadador ele entra com a braçada à frente, ele faz o arrasto. Quando ele faz a puxada, ele precisa rodar esse tronco. É esta rotação que exige, então, a melhora e o papel do tronco. Consequentemente, o atleta ele precisa avaliar os músculos, ter um grupo muscular abdominal e paravertebral muito bem estruturado,
Porque se eu não tenho um tronco, uma musculatura do tronco estável, forte, o meu tronco naturalmente tende a baixar. Segundo ponto, para que o tronco se permaneça na superfície, além da força de tronco, eu preciso dos membros inferiores, da batida de perna constante que permanece, que favorece a sustentação desse tronco. Então, biomecanicamente, quando a gente observa, nota-se uma hidrodinâmica na água devido, então, a essas rotações. O nadador ele tem que rodar o tronco, e repara só esse efeito hidrodinâmico, né? Mais uma vez. A gente observa um arrasto, né? Uma água passando nas costas do nadador, e quando o nadador ele promove essa abraçada e roda esse tronco, ele age, então, com menor atrito ou arrasto na superfície, e, consequentemente, ele tem uma amplitude de braçada muito maior. Então, o nadador que não roda o tronco em cada braçada, durante o treino, obviamente, né, ele tem aí um maior risco de ter uma amplitude bem menor e, consequentemente, uma amplitude mais baixa desfavorece uma biomecânica no ombro. Então, eu tenho duas situações. Ou ele roda o tronco, melhora a amplitude da braçada e, consequentemente, favoreço a biomecânica, ou ele não roda o tronco, consequentemente, diminui a amplitude da braçada e desfavorece a biomecânica do ombro. Essa imagem ilustra bem quando o atleta ele não roda o tronco, ele tem uma menor rotação, ele obrigatoriamente precisa fazer uma maior abdução na horizontal, principalmente do ombro oposto. E isso faz com que o indivíduo tenha uma retração da escápula. Consequentemente, se a escápula está retraída por uma menor rotação de tronco, consequentemente, essa escápula não vai fazer o seu movimento normal para acompanhar o gesto da abraçada. Então, existem fatores que eu tenho que observar, não necessariamente na água, o papel da escápula, mas o quanto o atleta roda esse tronco. Isso sim é um fator importante. Nas lesões do boxe, nós vamos falar algumas lesões de alguns esportes. Nós vamos falar um pouquinho sobre o boxe. O boxe ele é uma das, eu diria que é um dos esportes individuais que melhor pagam os seus atletas. Então, alguns acham que é o futebol, alguns acham que é o automobilismo. O boxe gera uma repercussão, né? Movimenta a economia de forma assustadora. E aí é fácil você perceber se o esporte ele dá dinheiro ou não, tá certo? É só você ver se existe filmes. Então você vê filme de futebol, tem diversos filmes aí de diversos atletas aí ao longo da vida, da história. Você vê filme de algumas práticas, como o automobilismo, né? Sempre tem ou da NASCAR ou da Fórmula 1, e filme de boxe é o que você mais encontra. Porque isso, né, as pessoas gostam, e se as pessoas gostam, as pessoas compram. Perfeito? Quando nós falamos de organizações de boxe, existem aí pelo menos 6 principais, desde a Federação Internacional, como a Associação Mundial de Boxe, a Organização Mundial de Boxe, a Fundação Mundial de Boxe e o Conselho Mundial de Boxe. Aqui a Agência Nacional de Boxe, Federação Brasileira, a Federação de Boxe Australiana, perdão, a Federação Australiana de Boxe, tá certo? Quando um atleta é campeão, por exemplo, pela Associação Mundial de Boxe, ele é campeão dentro de uma categoria por uma entidade, tá certo? Ele precisa, e se ele quiser, ele resolve defender o título ou ganhar o título por outra instituição. Então é muito comum você ver, por exemplo, o Mike Tyson, por exemplo, não lembro exatamente a federação, mas ele é campeão pela Associação Mundial de Boxe, mas ele também é campeão mundial pelo Conselho Mundial de Boxe. Então ele detém aí 2 cinturões no caso. Existe uma grande diferença do boxe profissional e amador, vocês vão perceber isso. O boxe amador normalmente utiliza-se protetores de cabeça e genital, além das luvas, né? As luvas, ela tem uma certa rigidez. Então, luvas com 10 onças,
né, que é a medida de pressão, é uma das medidas que pode ser utilizada para pressão, ela é bem mais macia. Quanto mais alta as onças, mais maciez tem, mais revestimento de espuma essa luvas apresenta, tá bom? O boxe amador normalmente são 4 assaltos, né? 4 assaltos de 3 minutos, com 1 minuto de descanso, né? Aí você pensa, 3 minutos é rapidinho. Não, né? Para quem tá lá dentro, parece que demora, ainda mais tomando pancada, né? Uma vez que o indivíduo recebe um golpe bem dado e ele cai no ringue, intervindo um golpe legal e, consequentemente, abre-se uma contagem de 10 segundos, tá certo? Se o indivíduo ele cai no mesmo assalto, ele caiu, tomou um golpe. Esse golpe não foi um golpe baixo, literalmente. No mesmo assalto, né? Desculpa, se ele recebe um golpe legal, e ele mantém, ok, mas se ele toma um golpe e ele cai ao solo, abre-se uma contagem então de 10 segundos. Se vocês separarem todo o vídeo de todo indivíduo, todo atleta que cai, e ele cai, mas repara, ele não levanta rápido. Ele cai, no boxe é assim. Ele cai, ele fica no chão. Ele tá bem, mas ele espera abrir a contagem. E aí vai lá o juiz e 1, 2, 3, 4. É o tempo que ele tem para se recuperar. Ele não levanta rápido. Por quê? Quando o atleta ele cai e abre a contagem, tem uma hora que o juiz fala, você tá bem? O atleta fala, eu tô bem. Então ele fica em pé. O juiz fala, vem. O atleta tem que ir reto para o juiz. Se o atleta vai na direção e meio que sai, entende-se que ele não tem condições de continuar a luta. A luta é encerrada. Então, quando ele cai, ou ele sente demais a pancada e não consegue ficar em pé, porque ele, obviamente, né, os golpes são na cabeça, né, normalmente, ou ele toma a pancada, opa, escorregou, ele espera a contagem, se acalma, ele fica em pé, pode ir para frente. Ele tem que ir reto. Se ele sai de canto, meio que saindo, sabe? Meio saindo pelo acostamento, ele é interrompendo a luta. Antigamente, e ainda hoje, né? Claro, eu digo antigamente não. O médico ele era obrigatório a presença no boxe amador. Porém, de um tempo para cá, né? Você pode até saber que existe algumas práticas de boxe que não são oficiais, né? Por nenhuma instituição, por nenhuma confederação, e que às vezes o médico não está lá, né? Léo, eu sou fisioterapeuta de um boxeador. Pô, que legal, show de bola. Você sabe que se você cair, se o cara cai, você está na sua responsabilidade, se não tem o médico do evento, tá certo? Então fique atento a isso. O boxe profissional já não se usa protetores. Então você vê as lutas aí, né? Não os de filme, obviamente, que é totalmente encenada, mas as lutas convencionais, normais, não tem protetores, né? Claro, somente o protetor da boca, mas capacete ou algo próximo, isso você não tem. Luvas, repare, de 8 onças, ou seja, é uma luvas mais menos macia, né, mais rígida, né, e um pouquinho menor. Então isso faz, com certeza, consequentemente, maior estrago no oponente, né? E olha a diferença, são 12 assaltos, 3 minutos, de 1 minuto. E antigamente, deixar bem claro isso, o médico não era obrigatório. Então, olha o risco que esse atleta corria ao longo de sua vida. Tá certo? Durante uma prática. Quando o atleta ele entra, né, no boxe profissional, ele monta uma estratégia. Então, ele vai para lutar 10 rounds. Ele vai para lutar 5 rounds. Isso é acordado entre os lutadores. Se alguém não aguentar ou tomar um golpe antes, beleza. Né? Daí, né, paciência, né? O oponente soube entrar com os golpes. Mas eles vão sempre, eles entram acordados. Então nós vamos para uma luta de 10 assaltos. Então tá bom. Pode ser que no primeiro round o cara dê um golpe e derrube. Senão fica fácil, né? Não fica, pô, vim aqui para assistir, já acabou. Mas normalmente eles se programam, eles se planejam para uma luta de 6 rounds de 3 minutos.
E quando você fala em planejamento, eu tenho que entender micro, meso e macro ciclo, que nós já conversamos isso aqui em aula. Né? Um atleta que tem uma luta de 12 assaltos de 1 minuto, de 3 minutos, faz a conta. 12 vezes 3 dá 36 minutos. Meia hora. Só que para ele ficar meia hora em cima de um ringue, golpeando ou tomando golpe, meu amigo, cansa. Então ele tem que ter o preparo de perna adequadamente, isso a preparação física vai fazer, membro superior, né? Obviamente, um aeróbio muito bom. Quanto aos movimentos, nós temos os movimentos de jabs, que são os movimentos rápidos, curtos, e possui uma ação excêntrica, né, muito alta, que é o movimento de frenagem, né, de freio, você bate e volta e mantém a guarda fechada. É muito comum, como se fosse o toque, né, da bola, é um golpe mais comum, é um golpe que ele utiliza para distanciar, ou para manter uma distância no atleta, ele bate rápido e volta. O cruzado já é o golpe bem dado, né? Que tem uma certa média velocidade, de uma explosão de força muscular, e muitas vezes ele pode ser um movimento longo. Então o atleta está aqui, ele arma e golpeia. Né? E obviamente que a ação excêntrica ela é muito maior do que a excêntrica. Então ele entra com um golpe para derrubar o atleta, né? Uma das principais armas que o pugilista ele tem. Ele entra com jab e depois ele vem com um cruzado, né? Ou vem com uma sequência de jabs, jabs, jabs e um cruzado, 2 cruzados seguidos. Então isso ele treina para isso, tá bom? Para quem viu a televisão há umas 2 semanas atrás, viu aí uma menção, uma ideia que o Mike Tyson está voltando a treinar. Se você olhar o vídeo dele no Instagram dele, é impressionante, ele dá 6 golpes em 5 segundos. Né? E aí você fala assim, pô, ele é um atleta. Sim, mas ele já é um atleta de 60, 70 anos. E você vê que ele tá muito bem. O upper, que é o famoso gancho, então o atleta ele entra, né, ele fala que eu falo que é um movimento complexo, isso não quer dizer que seja complicado, porque ele tem uma flexão de cotovelo, ele tem uma flexão de ombro e uma supinação. Então ele entra com gancho, ele entra com movimentos curtos, e quando ele tem a oportunidade, ele vem de baixo para cima. Por isso que se define um upper ou um gancho. É um movimento de média velocidade, né? É um movimento médio de curta distância e de média velocidade, e da mesma forma de uma ação concêntrica muito alta. Então, o indivíduo que toma um upper no queixo, literalmente, ele recebe uma força de transmissão que entra na altura do queixo e isso é transmitido até o sistema nervoso central. Não só o upper, né? Mas um cruzado bem dado derruba uma pessoa, né? Normalmente os cruzados, eles vêm com a finalidade de golpear tanto a face como a cabeça. Então ele atinge diretamente o temporal, que é um osso um pouco... ele é um osso extremamente compacto, mas acertar as têmporas literalmente te desnorteia. Ok? Todo atleta pré-luta obrigatoriamente precisa ter um histórico esportivo. Então, quando que foi a última luta, quais foram os exames que eles fizeram, eles têm que apresentar isso para competir. Eles não podem competir sem ter o histórico do atleta. E normalmente no boxe profissional você precisa ter você tem que dar um intervalo entre uma luta e outra. Não é igual ao futebol. Você luta hoje, na terça, sábado tem outra luta. Não pode isso. Né? Claro que no boxe oficializado, né? Nas pode-se entender clandestinas, né? Ou não organizadas, o atleta ele luta quando ele quiser, né? Qualquer hora ele está lá para isso, teoricamente. Mas nas lutas oficiais, regulamentadas, né, com todas as seguranças, o atleta tem que esperar no mínimo 3 meses de uma luta para outra. No mínimo. Ele não pode ter uma luta por mês. Não pode por questões de segurança dele. E além disso, ele tem que ter todos os exames em dia. Tá certo? Então, problemas neurológicos desse atleta, obviamente, serão levados em consideração, né? Que ele recebe golpes e isso leva a traumas na cabeça e, consequentemente, no sistema nervoso. Traumas oftalmológicos, né? Devido aos olhos serem a primeira estrutura a ser golpeada.
E lesões musculoesqueléticas, sim, o atleta de boxe ele tem lesões musculoesqueléticas, né? E não é só em questões, né, de músculos da face ou cervical, pelo contrário. Exames físicos, né, isso é feito de uma forma constante. Então você observa, né, muito comum as lacerações de pele, orelha e nariz. Atleta de boxe normalmente tem a cartilagem do nariz fraturada, né, devido aos golpes, é natural, né, que ele toma golpe do nariz diretamente, ou, dependendo do caso, ele tem uma fratura nasal, tá certo? O atleta ele precisa passar por exame de fundoscopia, avaliação da esclera e retina, palpação do septo e otoscopia para avaliação da membrana timpânica. Um golpe bem dado na região temporal fura o seu tímpano. Olha que assustador isso. Né? Além disso, né, para quem não viu essa imagem, isso aqui é um exame de fundo de olho, o nervo óptico e, consequentemente, a artéria oftálmica, que nutre toda essa conjuntiva, né? Isso aqui é uma lesão na conjuntiva, só vocês terem uma ideia. Perfeito? Dentre as lesões musculoesqueléticas no atleta de boxe, independente da categoria, né, mão e punhos, acho que a principal região a ser acometida é a principal ferramenta, né? Eu poderia fazer uma analogia, né? Se você pegar um atleta de futebol, você vai observar que o pé dele, né, vai estar machucado, né? Porque ele chuta uma bola dentro de um calçado que é justo, então ele tem sintomas e alterações aí nesta região. O atleta de boxe, eu diria que é muito mais punho e mão, né? Claro, ele pode ter uma dor no ombro, uma dor no cotovelo, uma dor de coluna, enfim, mas o punho e mão é o que mais sofre nesse atleta, porque é o instrumento de contato, seja com o saco que ele faz o golpe ou com o oponente, tá certo? Para quem já teve a oportunidade, né, e você vê um saco de boxe, né, de treino, dá uns golpes para você ver sem luvas para você ver o quanto é desconfortável. Lembrar que aquele revestimento do saco não é plástico, viu? É lona, então é rígido e dói demais, tá bom? Fraturas e luxações também são lesões que podem acometer esses atletas, né? Nós não podemos descartar essas lesões nesses indivíduos. E observar tórax e arcos costais. O atleta que pratica boxe, ele recebe golpes no tórax, no abdômen. Então, ele pode ter ou ele pode sair de uma luta com uma fratura de costela, tá certo? Claro que, né, lesões do punho, desde que não sejam fraturas, é tratável, é reversível, né? Fraturas em punho é necessário aí, talvez, né, esperar a resolução, né, a consolidação, ou é necessário esperar um pós-cirúrgico, dependendo do caso. E fraturas em costelas, você não tem o que fazer, tá bom? Guarde muito isso. Ah, tá com dor. Põe gelo. Não põe gelo em fratura de costela. Primeiro, se você tem uma fratura de costela, você tem um processo inflamatório. Show. Se você pôr gelo, você vai conter o processo inflamatório. Mas isso é bom? É bom. O problema é que o gelo vai diminuir a condutibilidade do nervo frênico. O indivíduo pode ter uma parada cardiorrespiratória na sua frente e se mantém esse gelo na região do tórax. Então, fratura de costela é o hospital e depois, mais nada. Não tem o que fazer diretamente, né? A prova da respiração vai gerar uma consolidação nessa costela, tá certo, pessoal? Então não tem que querer fazer o fisioterapeuta super-herói para tentar ajudar isso. Nas lesões da mão, normalmente as articulações, né, do carpo são um foco de queixas de lesões, mas eu chamo atenção para as articulações metacarpofalangianas. Essas sim são as principais articulações que sofrem, né? Não só as articulações, mas os ligamentos entre esses ossos têm aí uma sobrecarga muito alta por traumas diretos, tá certo? Então se atente a isso quando você vê um atleta de boxe, principalmente nas articulações metacarpofalangianas.
né? Léo, e se um atleta tiver se tiver uma fratura? São dois casos, né? Ou uma fratura com desvio, ou uma fratura sem desvio. Se tem desvio, é médico, é cirurgia, certo? Se não tem desvio, a chance de resolução é muito melhor desde que se mantenha o repouso, né? E aí nós conseguimos intervir de uma forma um pouco mais precoce para melhorar e devolver esse atleta o quanto antes para a prática esportiva. Dentre as lesões de punho na prática do boxe, eu diria que a fratura de escafoide é uma das principais fraturas que se encontra na região do punho. Não sei se eu comentei com vocês, mas fratura de escafoide, eu comentei isso em vôlei. Fratura de escafoide é um diagnóstico que é extremamente sintomático. A chance de ter complicações no sentido de, melhorou o movimento, mas dói, esfria, dói. Qualquer coisa que eu faço a mais dói. Então, ela é extremamente, né, para não falar outra coisa, chata de ser tratada, tá certo? Se tem um pós-operatório associado, meu amigo, não é desmotivar não, mas é extremamente sintomático para o paciente, para o atleta. E aí você se vê, às vezes, numa situação em que, o que eu faço não melhora, o que eu faço não... Então, eu já aviso você para que você se prepare emocionalmente, porque a fratura de escafoide, ela é sintomática demais. O quadro clínico, normalmente, da fratura de escafoide, né, é um edema na tabaqueira anatômica, que é justamente entre os tendões dos extensores e abdutores do polegar, obviamente, né? Você observa-se um edema nesta região. E a estrofratura de escafoide é responsável aí por 70% das lesões do carpo. Então, de 100 pessoas que têm lesão no carpo, 70 pessoas no escafoide. Então, você percebe uma alta incidência e prevalência nesses atletas. Então, aqui hoje observa a radiografia, né? Todo o rádio, cabeça da uma aqui presente, o escafoide e a fratura dele aqui, bem significativa. Quanto às fraturas dos metacarpos, normalmente os mais acometidos são o segundo e o terceiro, são esses dois, pois são as estruturas que mais sofrem, né? Elas estão diretamente ligadas ao impacto de um golpe. Então, fratura de segundo e terceiro são as principais. Diferentemente de fraturas de metacarpos que estão associados a quedas. E aí você pode pegar pelo menos aí o quarto e o quinto metacarpo como foco de lesão nesses atletas. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Em 2017, eu comecei a tratar o Paulinho de Sorocaba. Ele, na verdade, ele é da Bahia, né? Um baiano, gente boníssima. Aí ele se mudou para Sorocaba. Hoje ele treina em Sorocaba, ele é um atleta profissional do boxe. Ele é campeão brasileiro, e aí não vou lembrar por qual confederação, por qual instituição. Acho que é pelo Conselho Nacional de Boxe, sempre esqueço. Não, campeão pelo Conselho Nacional de Boxe, isso. Ele é campeão na categoria super pena e ele é campeão latino-americano por outro conselho. Hoje ele é melhores do mundo dentro do guia. Ele teve uma lesão no punho, isso em 2017, ele ganhou o Campeonato Brasileiro e tinha uma lesão no punho, e nós víamos trabalhando aí de uma forma para resolver e conseguimos devolver ele aí em 2 meses para sua prática esportiva e continuar seus treinos. Na ocasião, em 2017, eu tratava dele na faculdade mesmo, sem custo algum, pela faculdade. Isso também não implicava em nenhum patrocínio, pelo contrário, eu fazia isso para ajudar ele. E aí nós fazíamos alguns trabalhos, você observa, né? Um cara tranquilo, isso aqui foi com 2 semanas pós lesão. Ele teve a lesão, 2 semanas depois nós mudamos algumas
práticas e ele voltou a golpear. Nós mudamos a estratégia de algumas intervenções que ele fazia, aumentamos, né? Ele treinava com as luvas que ele competia. Então, imagina uma luvas de 8 onças, extremamente rígida, e ele golpeando todo dia, às vezes 2 vezes por dia. Então, nós mudamos, falou, põe uma luvas maior aí, põe uma luvas de 14 onças. Eu falei para ele, eu quero que você Professor, quando esse cara veio fazer tratamento na Anhanguera? Como? Que ano que esse cara fazia tratamento na Anhanguera? 2017. Acho que eu lembro dele. Isso, 2017, ele mesmo. Uhum. Eu lembro dele. Sim, nós mudamos as estratégias, entramos com algumas intervenções preventivas de fortalecimento do punho dele e mão dele, mudamos o aspecto da luvas dele, e mudamos uma bandagem que ele fazia. Então, ele evoluiu muito bem, além, claro, da intervenção que a gente fazia diretamente no punho dele. Fazemos alguns trabalhos de propriocepção, né? Porque o nosso medo é que ele caísse no ringue. Então, ele golpeava, usava espelho, fazíamos trabalho aí de associação, tanto de membro superior como membro inferior e tronco. E trabalhávamos muito a coluna cervical dele, né? Querendo ou não, né? Uma vez o atleta, ele treina golpeando, mas ele também treina... Saulinha é mó gente boa. Oi? Saulinha é mó gente boa, eu lembro dele. Sim, Paulinho, gente boa demais. O atleta, então, nós cuidávamos muito da cervical, que por mais que ele não lutasse, né, não competisse, ele treinava. E o treino de um boxeador é fazer sparring, que é uma luta, né, para treinar, né, a estratégia, a distância, os golpes. Então, quando se fala em treino do boxe, as pessoas pensam, ficar golpeando o saco de areia. Não, não é só isso. É lutar contra uma pessoa. Claro que de uma maneira não oficial, né, não dando o seu 100%, mas exigindo do atleta estratégias de golpes, de força, de esquiva, enfim. E para quem nunca viu um sparring de um boxeador, é até interessante, porque, por exemplo, é igualzinho uma luta. Então, é 3 minutos dentro do ringue. Só que se eu fico 3 minutos com uma pessoa, eu canso esses 3 minutos, tudo bem? Show de bola. Quando eu vou para o segundo round, são mais 3 minutos. Eu tô aqui, descansado. Quem entra para fazer é uma nova pessoa, ou seja, exige que eu mantenha agilidade, força, destreza, né? E outra pessoa que entrou no segundo round está 100%. Então, imagina fazer um sparring de 7 rounds com 7 pessoas diferentes, com dificuldades diferentes. Então, quando eu estou entendendo como é a estratégia do oponente, acaba o tempo, eu tenho 1 minuto de descanso, vem uma outra pessoa que totalmente diferente, né? O atleta do segundo, ele era destro. O do terceiro round, ele é um canhoto. Então, muda totalmente o posicionamento e a estratégia da prática esportiva. Então, não é porque ele não luta, é que ele não tem lesão na cervical ou disfunção na cervical. Com certeza ele tem disfunção cervical, principalmente pelos movimentos de golpe, né, que ele recebe. Por mais que ele tente defender, ele recebe golpes, obviamente. Em casos mais graves, né, nós temos fraturas aí do processo espinhoso ou do corpo da vértebra 16, por ser uma região um pouco mais hipermóvel, ou fratura no arco posterior do atlas. Então, um atleta pode ter uma lesão devido a uma hiperextensão, devido a um golpe, obviamente, e que isso venha trazer talvez complicações um pouco graves, né? A gente sabe que a medula espinhal passa no meio do forame vertebral e condições um pouco graves talvez tenham que merecer uma atenção melhor. A mandíbula é uma outra região que é acometida pelos atletas, né? E é até interessante porque quando se fala dentro das fraturas da mandíbula, né, o processo condilar, que é essa estrutura aqui, ela é mais acometida. E olha que interessante, sempre a fratura ela vai ser oposta, ou seja, se eu tenho uma fratura no côndilo da mandíbula esquerdo,
consequentemente, o meu golpe foi no lado direito. Então, nunca é do mesmo lado, né? Como eu sempre digo, é uma fratura contralateral. Então, principalmente do côndilo da mandíbula. Já corpo da mandíbula, ângulo da mandíbula, são regiões também que são mais acometidas pela prática, mas, né, pensando na fratura, ela é homolateral. Então, ter uma fratura no corpo, ter uma fratura no ângulo, nós estamos nos referindo justamente ao mesmo lado. Do processo condilar, ela é oposta, tá certo? Ao golpe. A sínfise pública da mandíbula, na verdade, é a união dos dois corpos, é um lugar de fratura também. E, além do ramo, processos alveolares e coronoides também podem sofrer aí fraturas da mesma forma, tá certo? Então guardem isso. Fratura contralateral na mandíbula é sempre no côndilo da mandíbula, tá certo? Ou no processo condilar, ou na cabeça da mandíbula, como vocês queiram. Não tem como, né, não falarmos, né? As lesões cerebrais é uma prática comum nesses atletas, por isso que é necessário acompanhamento com o neurologista, né? Nós sabemos e temos na história aí relatos de atletas pugilistas que tiveram lesões cerebrais, né? O Muhammad Ali é um atleta polonês que teve aí doença de Parkinson devido à prática esportiva. Se não me engano, o Maguila também teve, se não me falha a memória, né? Então isso daí é os golpes na cabeça aí podem lesionar áreas motoras importantes no cérebro e que, consequentemente, tragam sequelas. Mas em casos mais graves, né, nós temos aí alguns hematomas ou edemas, muitas vezes, associados. Lesões oculares, né, o olho está exposto, obviamente, e uma vez que ele recebe um golpe, né, na face, corre o risco de ele ter uma fratura de um osso da face ou uma lesão nos olhos, literalmente no globo ocular. Então, a retina, o globo ocular ou a pupila podem ser acometidos por golpes na face, tá certo? Então, lesões em retina, né, o descolamento de retina ou deslocamento de retina, né, se observa que o indivíduo ele perde parte do campo visual, ou mesmo a dilatação, né, a miose ou a midríase, isso é uma lesão um pouco mais grave nesse atleta, em que eu tenho que identificar e falar, opa, não dá para ele continuar, parou ou ele continua. O judô é outra prática de luta, de arte marcial. Existem aí diversos nomes que se dão aos gestos, né? Eu me recuso, né, a falar como se pronuncia cada técnica, mas ela tem a sua nomenclatura específica no judô. Mas nós temos aí o arremesso, de uma forma geral, a imobilização, o estrangulamento, o ataque às articulações, golpes aplicados diretamente ao solo e a queda ao solo, que é uma característica, né? O atleta de judô, antes de ele aprender um golpe, ele aprende a cair. Isso é o mais importante, porque ele pode até ser arremessado, mas se ele souber como cair, ele não se machuca por si só. Ele não se machuca devido ao recebimento desse golpe, tá certo? Então é extremamente importante aí esse controle que esse atleta vem a ter. Então, por isso que o atleta, você olha um treinamento de judô, eles ficam literalmente se jogando e, claro, né, aperfeiçoando a técnica para que ele não se machuque, tá certo? Então quem vê fala assim, nossa, que pancada, que estralo que deu. Não, pelo contrário, ele se poupou e muito dessa queda ao solo. Dentre as lesões graves no judô, nós temos as lesões que são principalmente devido aos arremessos. Então, quando eu pego o oponente pelo kimono e arremesso ele literalmente, quedas inadequadas ao solo aí somam aí 25% das lesões no judô, né? E técnicas impróprias de arremesso também causam lesões, principalmente por superfícies impróprias.
Então, o tatame do judô tem que ser um tatame adequado, né? Eu não posso brincar de judô num piso frio, né? Num mármore, numa lajota, num paralelepípedo, que, consequentemente, isso vai machucar muito mais o meu atleta, né? Então, praticar esporte no seu ambiente é extremamente importante. Aqui a gente observa um vídeo, que você rodar. Vai rodar? Não vai? Vai. Então, observa o cotovelo esquerdo desse atleta. Cotovelo esquerdo, cotovelo esquerdo, cotovelo esquerdo. E aí você vê uma bela fratura. Então, o golpe foi bem aplicado, mas a queda foi inapropriada. Claro, né? O atleta, ele recebe o golpe, ele não vai pensar 24 horas, né, exatamente no momento como que ele tem que cair. Ele vai se proteger para que não caia. Se você observar o vídeo, ele recebe o golpe e é arremessado, ele tenta o quê? Evitar. Por que ele tenta evitar? Quando o atleta cai com as costas ao solo, independente da proteção do cotovelo, entende-se que ele recebeu aí quase que um nocaute. Então, dentro do judô, cair de costas, o teu oponente colocar você de costas, é uma alta pontuação, tá certo? Então, por isso que ele tenta e evita sofrer essa queda. E aí você observa aí que, além dessa fratura, né, que não deve ter sido tranquila, deixa eu ver que tem consequências. E aí o rapaz é retirado. Então, as lesões no cotovelo são as fraturas olecranianas. Então, o olecrano pode sofrer fratura, ou fraturas supracondiliares, ou seja, acima do côndilo do húmero, é muito comum, ou luxação de cotovelo. Então, o atleta que veio com uma lesão em cotovelo, ou eu desconfio de fratura, ou eu desconfio de luxação. Claro, sempre após uma queda, tá certo? Tem muito atleta que tem aí dores no cotovelo, ou porque caiu de uma maneira imprópria, mas não houve nenhum acometimento grave, ou pela força que ele segura no kimono. Né? O kimono, ele é um tecido extremamente grosso, então apega, né? E o atleta tenta se esquivar, tirar a mão dele. Então ele puxa o tronco, o braço dele vai. Então disfunções em cotovelo é um pouco comum aí nas lesões do judô. O karatê já é um pouquinho mais agressivo, né? Isso não quer dizer que isso seja ruim ou problema. O karatê, ele já vem de uma definição de técnica básica. Ele se divide em algumas técnicas, que é o Kihon, que é a técnica básica sem oponente, o kata, que são combinações de técnicas sem oponente, que eu acho que eu diria que é uma das partes mais bonitas do karatê, e o kumite, que é a luta com o oponente. No karatê, o contato ele é direto, é golpe atrás de golpe. O que não pode? Golpe na cabeça, soco na cara, literalmente. Agora, soco no tórax, no ombro, né? Chute, isso não tem problema, tá certo? Então, as lesões no karatê são abrasões, ou seja, porque o atleta ele cai, obviamente, ou ele esquiva de um golpe. Epistaxe, que seria sangramento nasal, isso é um pouco comum aí. Fraturas cranianas com depressão, principalmente devido a movimentos giratórios, né? O atleta ele pode saltar e girar e golpear o atleta, tá certo? Isso não é problema na prática do karatê. Em alguns campeonatos é permitido o uso de capacetes, em outros não são permitidos, tá certo? Por isso, porque, mas você não pode golpear a cara, né, do atleta, por que usar um capacete? É para que os golpes e giros não acertem diretamente, né, e proteja. Não é nem uma questão de pode ou não pode, né, é uma questão de respeito e proteção ao oponente. Concussões cerebrais, que é quando literalmente o cérebro ele balança dentro da caixa craniana. Isso vem a trazer aí talvez sequelas, né, a longo prazo.
E fraturas, osso nasal ou osso zigomático. O golpe, ele é direto sobre o indivíduo. Quem vê pensa que, nossa, que agressividade, né? Mas você vê, às vezes, muito mais outras práticas que são tão agressivas como nós vamos ver mais à frente. O tronco, nós temos aí lesões no plexo solar. Para quem não sabe, o plexo solar ele é um gânglio atrás da região de C7, que obviamente traz dificuldades respiratórias, né? Região cervical tem relação muito próximo com o nervo frênico, e aí vem então o porquê dessa região no tronco, principalmente o gânglio estrelado. Fraturas de costela podem ocasionar pneumotórax ou lesões em órgãos, fígado, baço, rins e pâncreas, por serem golpes na região abdominal. Então, você ter aí uma lesão em um fígado é uma condição grave, tem que ir para o hospital. Há muitos anos atrás, eu era muito pequeno, eu lembro disso, teve uma vez que houve uma roda de capoeira, e aí na ocasião, capoeira, né, diferente de karatê, e o atleta que estava jogando golpeou o outro, e o outro não conseguiu desviar, então ele recebeu um golpe, ele teve uma lesão, uma fratura de baço, e ele morreu. Então, lesões em órgãos não é brincadeira, né? Por isso que a preocupação, às vezes, em acidentes, em paralelo, em automobilísticos, é tão grave, porque, não machucou, tudo bem, só escorou, mas como é que tá esse órgão? Dependendo da pancada, o órgão, ele literalmente explode dentro, pela energia que é despendida no órgão, tá bom? E no caso dos homens, né, podemos ter aí lesões testiculares. Então, às vezes um golpe baixo, mesmo que sem querer, pode acometer aí os meninos aí, fazer um estrago e uma dor que dure anos, brincadeira, que dure aí por um bom tempo. Lesões em membros, nós temos as lesões em nervos periféricos, né, devido eu diria que são lesões de estiramento desse nervo, literalmente, e existem essas lesões de estiramento desse nervo, né, não é muscular, é nervo mesmo, e as lesões meniscais, principalmente por movimentos giratórios. Então, esse atleta, ele faz golpes que giram o tronco, giram, né, todo o membro inferior, e para que ele gire, ele precise mover esse joelho. Então, as lesões meniscais aí são possivelmente um grande motivo de causa para esses movimentos. Além de contusões musculares, né? Você toma uma pancada direta, um golpe direto em um músculo, consequentemente você pode ter aí uma lesão, seja ela uma paulistinha, né? Principalmente. E nas mãos, né? As mãos são as principais armas de ataque. Então, você pode ter uma luxação, às vezes vai defender um golpe com o braço do dedo erguido, e você literalmente luxa uma articulação, né? Principalmente da falange. Tá certo? Prevenção no karatê, vou ser bem sincero, eu não sei, né? Mas acho que a cobertura especial do piso ajuda, né? Tá, tudo bem. Mas e aí? Vai fazer o quê? Vai mudar a regra? Talvez perca a essência da prática esportiva, né? Então eu não sei como é que seria prevenir, né? Usar protetores eles já usam, tanto na boca como no tronco, na cabeça, mas mesmo assim existe aí uma incidência de lesões nessa prática, né? Vamos falar um pouquinho de MMA. MMA sempre foi muito bem difundido. Aqui no Brasil nós temos excelentes e grandes atletas de MMA. E tem um artigo de 2005 que ele traz um pouquinho sobre riscos cervicais no MMA. O MMA é Mixed Martial Arts, ou seja, mistura de artes marciais. O MMA ele nasceu da seguinte maneira. Tinha o campeão mundial de boxe. Mas será que o campeão mundial de boxe ele é melhor que o campeão mundial de jiu-jitsu? Será que o campeão mundial de Kung Fu é melhor que o campeão mundial de boxe? Então, os atletas começaram a se especializar em técnicas de artes marciais. Então, você pega lá, por exemplo, deixa eu ver quem.
Você pega o Anderson Silva, ele é faixa preta, né, de jiu-jitsu e de... como é que é o nome? Não é full contact. Não é Kung Fu. Kickboxing. Lembra? Kickboxing. Então, ele tem duas artes, ou seja, uma ele se mantém em pé, que é o kickbox, mas se o atleta for ao solo, ele também tem um bom controle. Então, é uma mistura de artes marciais. E só deixar bem claro, MMA é a prática esportiva, tá certo? UFC é a marca da prática esportiva, tá certo? Então não confunda. Eu faço UFC. Não, você não faz UFC. Você faz MMA. Você treina MMA, tá bom? É um atleta de MMA. Ele pode ser um atleta de MMA que faz parte do UFC, que é o campeonato de MMA, tá bom? Dentre as lesões que se forem encontradas, né, você observa aí algumas específicas, né, o ogoshi, o suplex e a guillotine drop, e dá uma olhadinha que cada gesto da prática do MMA causa uma força de impacto de 2.500 newtons. É quase 2 toneladas. Quase 2 toneladas. E quando isso é direcionado, esse impacto desse golpe, o ogoshi, por exemplo, para a cabeça, tem aí 178 newtons, é quase 170 quilos diretamente sobre um golpe. Então aqui o ogoshi, por exemplo, que o oponente fixa o atleta, né, e usa o próprio tronco como alavanca para arremessá-lo. Então, um atleta que cai com a cabeça sobre essa região, sobre esse golpe, ele recebe aí 170 quilos em um ponto direto. Os outros golpes, né, você observa que são golpes tranquilos, né, super agradáveis e tranquilos, sem nenhum comprometimento. Você observa aí que é super sossegado, né, que nem tem risco de lesão cervical, né? Imagina, né? Tem pouco, né? Tem muita lesão cervical em risco. O guillotine drop, você observa que o atleta ele está caído, e aí ele sobe num corner e salta. E justamente esta região do joelho deste atleta cai sobre o seu pescoço. Então você não espera que seja tranquilo ou agradável, né? Não confunda, pessoal, MMA com aquela encenação que você vê, que é o telecat. Que aí vem o cara, ele discursa, xinga a mãe, xinga a filha do oponente, xinga a sogra, aí ele sai, aí de repente o cara sai correndo, puxa ele, leva de volta pro ringue. Isso é encenação. Isso é literalmente um teatro, porém de grande visibilidade, né? Tá bom? Existem casos de relatos de dissecação de artéria vertebral na cervical devido em praticantes de MMA. Então, são estudos aí pontuais, né? Não quer dizer que todo atleta tenha essa dissecação, mas ele pode já apresentar, e uma vez que ele pratique a prática esportiva, ele corre um risco muito maior de lesões, né? Lesões em quadril no MMA, observa-se que o MMA pode apresentar aí lesões labrais nesse quadril, devido aos movimentos rotacionais. Observa-se também que por exemplo, 14 que tiveram uma lesão labral, 7 não uma possível retorno e 2 pararam. Então você observa aí que existe uma prevalência de parada da prática esportiva ou em um possível retorno. Tá certo? Principalmente em indivíduos que não praticam MMA. Então, outras práticas esportivas que não incluem o MMA, a chance de um retorno é maior e poucas pessoas param devido à sua prática esportiva. Então, eu afirmo que as lesões de quadril podem ser limitantes. Podem ser limitantes para o atleta de MMA. Que ora ele está em pé, ora ele está ao solo, ora ele usa o membro inferior e o quadril para promover um estrangulamento, promover uma
uma parada, né? Parada no sentido de obstruir, né? Um bloqueio nesse atleta para que ele não se mova, tá bom? E um artigo de 2015, ele deixou bem claro, né, sobre os esportes de combate, e ele deixou claro que o MMA é o mais lesivo, né? Para quem já viu, você sabe o quão direto é, né? É uma luvas bem menor, diferente do boxe, que é uma luvas que envolve o punho. Do MMA é somente a mão, literalmente, ou seja, ela possui uma onça menor do que 8, possivelmente, porque ela não tem muita maciez, pouco tecido e pouca espuma. E o atleta tá com o quê? Com shorts e sem camiseta. Então, é golpe atrás de golpe. E aí você já viu, com certeza, algumas imagens que talvez lhe assustem devido à sua prática esportiva. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Não. Não? Ô, Muito bem. professor, Fala. peraí. Eu só queria te perguntar